Oi, gente, boa tarde. Deixa eu pôr aqui pra vocês me ouvirem melhor. Vamos ver quem tá por aqui. Estão informando os nossos seguidores. Ó, eu fixei aqui então o nosso tema de hoje para quem tá chegando. Vai ser sobre rinoplastia. A gente começou a falar na semana passada. E como foi uma live mais rápida, acabou que a gente também não deu para falar tudo porque é um tema bem vasto, né? Então eu deixei vocês votarem lá para ver se a gente repetia o assunto agora nessa semana, hoje, no caso hoje, ou se a gente mudava. E a maioria pediu então pra gente repetir com 7 dias. Então a gente tá aqui hoje para falar de rinoplastia com vocês. Fiquem à vontade para mandar as perguntas. E vai ser um prazer responder a todos, tá bom? Vamos ver quem tá por aqui. Oi, Carol! Boa tarde, que legal você aqui! Oi, Geise, boa tarde, Carlos. Oi, Ju! Vitor, Liliane. Muito bom, gente. E aqui no Face? Vamos ver. Opa, fiquei mais escura. Aí. Vocês estão me ouvindo bem? Glória, boa tarde, tudo bem? Aí. Eu vou deixar com o microfone ligado que eu acho que fica melhor, tá? Me dá um joinha aqui quem tá me ouvindo bem. Podem ir pensando aí nas dúvidas que vocês têm. Eu vou dar uma introdução geral, né? Que eu acho que é algumas dúvidas que são principais. A gente pode falar hoje também um pouquinho sobre rinomodelação. Carol, se quiser também compartilhar da sua experiência com a gente, vai ser enriquecedor também. Oi, Tina, boa tarde, tudo bem? A gente fala então também um pouquinho hoje de rinomodelação, tá bom? Que eu acho que muita gente tem dúvida, né? De preenchimento dessa região, tá bom? Vamos começar então com as dúvidas mais comuns. Eu vou aqui pondo minha caixinha de pensamentos aqui para funcionar e vocês vão também me questionando, podem ir me parando, tá bom? Oi, Li, boa tarde. Então vamos lá. Então acho que uma das principais dúvidas que me fazem aqui no consultório é qual que é a diferença, quais são as diferenças de técnicas em relação à rinoplastia. A gente tem duas técnicas principais, né, que é a rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. Existem outras denominações também de variantes técnicas que a gente pode falar, mas aí é muito técnico, acho que não vale a pena a gente falar disso especificamente, que eu acho que já é mais... Mas no geral, oi Gorete, boa tarde. A gente fala então de rinoplastia fechada e rinoplastia aberta. Rinoplastia aberta, obrigada Vitor, é quando a gente faz um cortinho nessa região da columela. Então essa regiãozinha aqui chama columela, é um nome diferente, né? Columela. E pra gente normalmente fazer esse cortinho aqui é porque quando eu preciso mexer na ponta, eu preciso visualizar com maior detalhes essa ponta pra gente conseguir projetar, tirar o excesso que tem, deixar ela mais fina lá. Quando a gente não precisa trabalhar a ponta do paciente, a gente pode fazer uma rinoplastia fechada, quando a gente precisa trabalhar, por exemplo, mais dorso. Existe então uma incisão que a gente faz por dentro da narina e não fica cortinho por fora, mas ela é uma incisão que é mais ou menos nessa região, ou seja, da ponta pra frente. Então, quando a gente não precisa mexer na ponta, lá dentro, claro, não tem cortinho aqui por fora, tá? Eu só tô imaginando aqui a projeção dessa cicatriz como se fosse qual altura, né? Então, seria mais ou menos nessa altura que a gente vai conseguir mexer daqui pra cá no dorso. Então, quando a gente não tem que mexer ponta, a gente normalmente faz fechada. Quando a gente tem que mexer ponta, a gente normalmente faz aberta, tá? E eu acho que as principais indicações também de rinoplastia é importante a gente pensar juntos, né? Quando a gente pensa em rinoplastia, muitas vezes, muitos pacientes pensam já, por exemplo, no Luciano Huck, né? Que tem aquele nariz bem adunco, bem grande aqui no dorso, com a ponta bem caída. Sim, isso é uma indicação clássica de rinoplastia, né? Quando a gente tem realmente esse dorso mais avantajado, esse septo mais projetado, essa ponta mais caidinha, essa é uma indicação bem clássica, né? E aí, geralmente, nesse tipo de nariz, você consegue fazer todas as técnicas, né? Trabalhar todas as áreas anatômicas do nariz. Então, essa é uma indicação, acho que das maiores, mais clássicas. E existe também os pacientes que têm um dorso muito bom,
que não precisam muito mexer nesse dorso, mas que tem a ponta muito evidente, né? Ou é aquela ponta quadradinha, que a gente chama de ponta bulbosa, ou ponta quadrada, ou são pacientes que têm essa cartilagem mais frágil, que você coloca a mão, ela não tem nem, né, ela nem não tem, ela não suporta nenhum tipo de pressão, você aperta e ela já afunda, né? No meu, ele tem um pouquinho de pressão, ó, ele não abaixa tão facilmente. Mas tem gente que tem essa cartilagem muito molinha. Você faz assim, já fica enorme, já ela tem uma cartilagem mais fraca, né? E geralmente essas cartilagens mais fraquinhas também são mais largas. E então também fazem com que essa ponta fique mais evidente. E a gente pode pensar também em questão racial, né? Os pacientes de raça negra têm o nariz negroide, que normalmente tem um dorso bom, mas tem essa região bem mais larga, a inserção da abertura narinária é mais lateralizada, então o nariz ele é mais largo, a asa começa mais lateral. A cartilagem também é uma cartilagem bem espaçada, longa para as laterais e não tão concentrada. O dorso geralmente não é um dorso fino, pode até não ter aquele ossinho, mas é um dorso de osso largo, então faz com que o nariz pareça maior. Então algumas características raciais também são mais evidentes, né, quando a gente, de acordo com a queixa de cada paciente. Pensando nos orientais, por exemplo, os orientais eles já têm esse dorso aqui mais baixo do que a gente gostaria, muitas vezes, né? Então tem uma falta de dorso, né? Tanto que nos países de raça asiática, nos países asiáticos, né? É muito comum fazer rinomodelação para aumentar o dorso, né? Tanto que a casuística maior de preenchimento de dorso são nos países asiáticos. Por quê? Porque eles têm esse osso muito fundinho, muito baixo, não tem projeção. Aqui é bem fundo mesmo, e aí aqui praticamente dá uma sensação de que não tem, né, ossinho. Então lá é muito comum, a estatística de preenchimento nasal no Japão, na China são bem grandes por conta dessa questão racial, tá? E não é à toa também que lá estão as maiores estatísticas de complicação, porque é o lugar onde mais se faz, ou seja, onde mais complica também, tá? E a ponta do oriental não é tão característica, o que é característico muito mais é o dorso, assim como, por exemplo, no negro é a ponta, tá? Então, acho que essas diferenças também são importantes a gente saber. E claro que isso a gente está falando de uma forma genérica, né? Mas nada impede, de repente, de um oriental ter o nariz, o dorso normal e o nariz mais largo na ponta. E de repente também um negro ter um nariz mais fino, né? Então, a gente é uma raça que tem muita mistura de outras raças, né? Então, o brasileiro especificamente é um povo muito miscigenado, muito misturado, né? Então essas características, às vezes você vê características de uma raça e de outra na mesma pessoa, porque depende da miscigenação que ela veio, tá? Quem mais? Vamos ver quem mais tá por aqui. Oi, Rá, boa tarde. Cido, boa tarde. Alex, tudo bem? Letícia, Dani, boa tarde. Gente, vou aproveitar aqui e pedir então para vocês, quem tá chegando agora, a gente tá falando hoje de rinoplastia, aproveita, tem um aviãozinho aqui, ó, pelo Instagram, você pode mandar para quem você acha que vai gostar de aprender um pouquinho sobre rinoplastia hoje, tá? E aqui no Face, deixa eu ver quem tá aqui. Seu Edson, tudo bem? Boa tarde, ele sempre tá aqui prestigiando a gente. Sandra, tudo bem, Sandra? Oi, Li, ou Paulinho, ou Lívia, ou Paulinho. Boa tarde, a Gorete já tinha falado oi, ali também. Muito bom, gente. E aqui pelo Facebook também vocês podem compartilhar essa live. Depois ou podem marcar o nome de alguém para a pessoa também vir assistir aqui ao vivo, tá? Oi, Ju. Boa tarde. Lembrei de você ontem. Ontem veio uma paciente falando que foi indicação da Juliana. Aí eu falei, qual a Juliana? Aí ela foi me descrevendo suas características. Eu perguntei se era a Juliana Rosa, mas ela falou, não, é outra Juliana. Tudo bem, Ju? Muito bem, turma. Ok? Bom, e o que mais que a gente pode falar então de rinoplastia, né? A gente falou aqui basicamente dessas duas indicações específicas, da rinoplastia fechada e da rinoplastia aberta. Falei um pouquinho dessa característica, né, dos países asiáticos fazerem bastante
preenchimento de raiz nasal, por exemplo, de dorso nasal. E o que eu acho também importante da gente falar é a questão de proporções, né? É muito comum também eu escutar aqui no consultório o paciente vir e falar, doutora, às vezes me traz a foto, né? De algum famoso ou de alguma pessoa que chame atenção da anatomia do nariz que ela gostaria de ter. Então é muito importante a gente avaliar se aquele nariz que a pessoa almeja ter realmente faz sentido no rosto dela, né? Por exemplo, essa semana passada veio uma paciente com desejo de rinoplastia. E ela tem um rosto bem quadrado, né? Então ela tinha aqui bem projetado, essa parte óssea bem projetada, malar bem projetado, então ela tem uma estrutura grande. E ela tem um nariz que merecia um refinamento de ponta, mas também tinha um pouquinho de dorso mais largo, essa lateralzinha aqui. Que não precisava raspar o dorso, ele estava bem certinho, bem retinho, era mais mesmo trabalhar a ponta. Mas, em algumas situações, a gente até mesmo sem precisar mexer no dorso, poderia pensar, acho que eu vou fraturar esse nariz, vou quebrar para deixar ele mais fino aqui também. Mas quando você olha esse nariz no conjunto com o restante do rosto, você percebe que não precisaria dessa fratura. Por quê? Porque ele é condizente com a estrutura que ela tem. Então, não é todo nariz, por exemplo, que eu tenho que quebrar esse ossinho, né? Não é todo nariz que eu preciso afinar esse dorso, né? Porque depende de aonde, qual contexto, qual estrutura que esse nariz está inserido. Então, se eu tenho uma estrutura maior, eu posso manter esse nariz um pouquinho maior também. E afinar, por exemplo, uma região da ponta que sim faria bastante diferença para ela. Lembrar que quando a gente fala de fratura, né? O que a gente está fraturando? A gente vai estar fraturando esse ossinho aqui da lateral, que é o osso nasal, para tentar afinar essa região daqui para cima, tá? Porém, quando a gente faz a fratura, é quando fica aquele roxo bem nas laterais, fica bem marcado, realmente demora um pouquinho mais para recuperação ou para poder sair no sol, sair no dia a dia. Quando a gente faz, por exemplo, um nariz que precisa mais de ponta ou de uma raspagem não precisou de fratura, o paciente acaba recuperando bem mais rápido, incomoda menos. Claro que tem situações que eu tenho que fazer fratura, né? Que não tem como a gente contextualizar, achar alguma justificativa para não fazer a fratura. Em algumas situações, sim, a gente precisa, tá? Então, a gente vai avaliar cada caso para ver se tem indicação técnica ou indicação estética pra gente fazer. Porque também existem algumas fraturas que a gente faz por razões técnicas, né? Se eu tenho um nariz que ele é muito alto, que eu vou ter que abaixar muito esse dorso, diminuir muito o septo, eu preciso depois dar um telhadinho ali para aquele nariz que abaixou muito, tá? Vamos ver quem mais tá aqui. Oi, Nívia, boa tarde. Sempre tá aqui prestigiando a gente, obrigada. Severino Júnior, boa tarde. Thalita, boa tarde. Thalita, Ana Cristina, Cirlei, Carlos, Ana Raposa. Ai, que legal. Vamos mandando perguntas aí, turma, pra eu não ficar aqui falando sozinha. Eu vou ficar falando sozinha, vocês me ajudam. Pra mim é legal saber qual que é a dúvida de vocês, tá? E aqui no Face também, mesma coisa. Bom, então resumindo. Nívia, você que chegou agora, a gente tá falando de rinoplastia, tá? Se você conhecer alguém que vai gostar dessas informações, aproveita e pode mandar um aviãozinho aqui, ó, tá? Que aí a pessoa acompanha junto aqui com a gente no ao vivo e tira as dúvidas também. Então, falamos das técnicas, falamos das diferenças raciais e falamos dessas proporções, né? E eu tava comentando, por exemplo, a paciente da semana passada que vi ela hoje, pós-rinoplastia, tá com uma semana, 8 dias mais ou menos, né? Que a gente fez a cirurgia dela. E a gente não precisou fazer fratura, né? A gente precisava trabalhar bastante a ponta dela. Tá bem inchadinho, então é uma coisa importante da gente falar quando a gente vai pensar em rinoplastia, realmente o tempo que isso vai desinchar, né? Ela tinha uma cartilagem mais larguinha, uma cartilagem um pouco mais fraca também, então a gente tirou o excesso dessa cartilagem, reposicionou, fez a pontinha mais fininha. E o que vai acontecer com esse nariz agora durante a cicatrização é que ele ainda fica inchado por um tempo, né? E principalmente porque o inchaço ele vai de cima para baixo. E aqui eu tenho um cortinho, então é meio que o inchaço parasse aqui. Então a área que a gente operou acaba sendo a área mais inchadinha. Então onde a gente também tem que ter paciência para ver o resultado final, porque é uma região que vai demorar também mais tempo para desinchar. Então a gente fala que em média uma rinoplastia vai pelo menos 1 ano para ter aquele refinamento. Alguns pacientes de pele mais grossa, às vezes até 2 anos para ter um resultado mais delicado, mais definitivo em relação ao procedimento, tá? E também me perguntam muito
Em relação à rinomodelação, que seria os preenchimentos dessa região, né? Rinomodelação, você modelar o nariz através de técnicas de preenchimento. Antigamente se usava muito um produto que é o PMMA, que é um preenchedor de longa duração, na verdade um preenchedor permanente, né? Atualmente tem se usado cada vez menos o PMMA e utilizado mais os ácidos hialurônicos, que são reversíveis, e isso é muito importante no nariz, né? Eu vou comentar aqui depois aqui com vocês um caso de complicação de rinomodelação. É muito mais vantajoso que a gente tenha um produto que dure menos, que caso tenha alguma intercorrência a gente consiga reverter, né? Então, há mais ou menos uns 20 dias atrás, a gente tem um grupo de médicos, né, de WhatsApp, que a gente troca informações, experiências, discussão de caso. E um desses colegas colocou uma paciente que fez, com outro profissional, não era da área médica, uma rinomodelação, né, teoricamente uma rinomodelação. E chegou para ele no consultório com muita dor no nariz. E ele começando a ficar bem arroxeado nessa área que pegou ponta e pegou essa lateral aqui de dorso. E o que foi que pegou? O que aconteceu? Quando você faz qualquer procedimento injetável, principalmente no nariz, o nariz ele é muito irrigado. E o fato dele ser, além de irrigado, são irrigações terminais. O que são irrigações terminais? É aquele vasinho que vai vir aqui, vai lançar um raminho para cá e ele vai parar na linha média. Na linha média é onde os vasinhos chegam ao meio e param ali. Então ele não passa para o outro lado, né? O da direita veio na direita, para no meio, da esquerda, mesma coisa. Então, os vasinhos do nariz são vasinhos terminais, ele é o final da linha, é o último ponto daquele oxigênio, ele vai chegar ali, por último. Então, é bem provável que durante essa rinomodelação, esse ácido hialurônico foi para dentro de um vasinho, pegou esse vaso, entrou dentro do vaso e aí obstruiu aquela região. Quando essa paciente chegou para esse colega, estava com muita dor, porque quando você tem isquemia, quando você tem perda de oxigenação, aquele tecido produz um monte de outras substâncias que vão dar dor. E aquele já estava todo começando a ficar arroxeado, com sofrimento, com grande chance de perder parte do nariz, inclusive. E ele foi muito brilhante na condução do caso, né? Mesmo não sendo paciente dele. E ele acompanhou essa paciente no consultório por mais de 10 horas seguidas, né? Então ele atendeu de manhã, fez um procedimento que tinha que fazer para tentar dissolver esse preenchimento que foi colocado, várias outras medicações que a gente tem que prescrever quando isso acontece, reavaliou dali 1 hora e meia, fez mais um pouquinho desse produto para dissolver esse ácido hialurônico que estava ali obstruindo, né? Resumindo, ele passou o dia com essa paciente no consultório para tentar reverter aquela possível complicação e graças a Deus está tudo bem, né? Diminuiu muito a área, ficou aqui assim uma casquinha, talvez aqui ela vai ter uma cicatrizinha, mas ele conseguiu salvar o nariz dessa paciente por um preenchimento que foi feito e que, infelizmente, por o nariz ter essas áreas de terminações, né, de ramos terminais, aconteceu e ele precisou socorrer. Então, quando a gente fala de rinomodelação, a gente tem que ter muito critério para fazer. Primeiro porque não adianta eu querer pegar uma seringa inteira e colocar no nariz e modificar esse nariz, né? Muitas vezes, até com uma rinoplastia, é difícil você mudar o formato do nariz, por exemplo, se tem uma pele muito grossa, né? Porque é uma pele pesada, que vai pesar em cima da cartilagem, que vai pesar muito mais, então, em cima de um preenchedor, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então eu vou... tem um ossinho aqui que eu não gosto, eu vou lá e vou colocar um pouquinho aqui de preenchimento e eu vou resolver meu problema em meia hora. Pode ser que sim, que aquilo fique resolvido ali por 1 ano, e pode ser que não, pode ser que às vezes o risco que você vai correr em relação ao procedimento seja grande. Então, não existem procedimentos sem risco. Desde um preenchimento até uma cirurgia, não existe procedimento sem risco, né? A gente tem que estar ciente disso. E quando a gente escolher qual que é a minha maior função quando eu tô aqui com vocês, quando eu gravo meus vídeos lá pro YouTube, pro canal, quando eu respondo dúvidas de vocês lá no feed, quando eu faço um story. Então, a minha função aqui, quando eu tô no virtual com vocês, é ensinar coisas que são importantes, né? E para que vocês também levantem uma anteninha de atenção naquilo que vocês vão fazer. E não, de repente, sair fazendo porque a amiga fez, porque o outro fez, mas
eu até criei uma hashtag esses dias, educar para operar, né? Porque a gente precisa saber aquilo que a gente vai ser submetido. Não é assim, eu só vou lá e vou fazer um preenchimento e não tem risco. Tem. A gente tem casos relatados na literatura, lá nos países asiáticos, que preenchem essa região, que também tem vasinhos terminais, inclusive de cegueira, né? Porque esse preenchimento entrou e foi lá para a artéria central da retina, para a artéria oftálmica, e podendo levar a casos bem complexos. Então, às vezes não é tão simples quanto parece. Então, a gente tem que estar bem seguro daquilo que a gente vai buscar, o profissional que esteja muito preparado para saber fazer e desfazer o procedimento, para saber tratar a complicação. Por exemplo, esse colega dermatologista que tratou essa complicação dessa paciente, não era paciente dele. Foi buscá-lo na complicação e o profissional que fez não sabia. Falou para ela que ela tinha que procurar um colega médico para resolver. Então, você imagina você fazer um procedimento, a pessoa que fez em você não saber como é que trata aquela complicação e você ter uma complicação muito grave. Então, a minha função aqui é explicar para vocês sempre isso, né? Desmistificar um pouco as coisas, tirar um pouco do mundo cor-de-rosa, não tirando o sonho de ninguém, não. Eu acho que a gente tem que buscar o sonho, mas desde que a gente tenha boas informações, tá? Então, acho que essa é a minha maior missão quando eu tô aqui no virtual com vocês, né? Claro que quando eu tô aqui no presencial, existem outras coisas que também a gente conversa, a gente também pontua, mas quando eu tô aqui com vocês, eu acho que essa é a minha maior missão, realmente orientar os riscos, onde que vocês devem buscar, qual profissional que vocês devem buscar para fazer algum procedimento. E ter certeza que aquele profissional que vocês vão buscar vai saber também resolver complicação, por exemplo, né? Então, quando eu vejo esses casos assim, muito dramáticos, né, de complicações, eu fico cada vez mais convencida de que a rinoplastia, ela tem muito menos risco do que, por exemplo, um preenchimento, né? Porque essa paciente veio com 7 dias, ela tá bem, ela só tá um pouquinho inchada, mas ela não tem risco de ter necrose de pele. Ela não tem risco de eu colocar algum produto dentro do vasinho dela, porque na verdade eu tô tirando, eu tô vendo que eu tô operando, eu tô cauterizando o vasinho, eu não tô injetando nada às cegas, né? Diferente de quando a gente vai fazer, às vezes, uma rinomodelação, que você aspirou antes, fez tudo o que tinha que fazer em relação às normas de segurança, mas às vezes, mesmo fazendo tudo isso, pode acontecer da gente ter até certo ponto um desfecho ruim, tá? Então, acho que essa aqui é a minha maior missão aqui, conversando com vocês. Quem mais tá por aqui? Leandra, boa tarde. Legal, a Leandra já tá chamando uma amiga, Rosemary Galdini. Oi, Gorete, parabéns pelas informações, obrigada. Eu acho que é isso, né, que a gente tem que estar atento. Que mais que a gente pode falar, então, de rinoplastia, de rinomodelação? Que a gente falou um pouquinho na semana passada. Até uma paciente que veio também em consulta, ela falou, doutora, eu não me incomodava muito com o meu nariz, mas agora na quarentena, você fica às vezes recebendo um monte de anúncios, né, pelo Instagram. E ela falou, e um desses anúncios falava sobre alectomia. E aí eu fui pesquisar para ver o que era alectomia, e aí eu comecei a olhar meu nariz no espelho, ler sobre isso, e aí eu percebi que realmente a minha asa nasal era mais larga do que deveria, talvez. Mas isso nunca tinha me incomodado, eu só fui observar depois que eu vi esse anúncio no Instagram de uma pessoa que faz alectomia. Então, o que é alectomia? Alectomia é quando você tira parte da asa para o paciente que tem a asa mais larga, maior, você tira um pedacinho para ela ficar menorzinha. Mas, habitualmente, a alectomia, ela é indicada nos pacientes que também têm deficiência de projeção de ponta. Porque imagina que eu tenho um paciente que tem a ponta bem achatadinha, ó, vou achatar aqui a minha para alargar um pouco a narina, ó. Então, se eu fizer assim, ó, vai cair a minha ponta, então minha columela vai ficar pendente, né? Tem narizinho que é assim, ó. A columela pendente, aí a narina mais larga, fica como se fosse maior. Tá, aí eu vou lá e tiro um pedacinho aqui. Vai resolver alguma coisa? Meu nariz vai continuar para baixo, vai continuar com a ponta esquisita. Então, muitas das vezes, quando a gente tá com a alectomia indicada, eu também tenho necessidade de projetar e de trabalhar essa ponta. Então, não adianta eu fechar aqui e não melhorar aqui, né? Muitas vezes, quando a gente faz a projeção da ponta, e isso é cirúrgico, né? Ou, de repente, até com preenchimento pode ser que melhore um pouquinho, mas não tanto quanto você olhando aquela cartilagem, dando ponto, costurando no lugar, né?
Então, geralmente isso vem junto, e aí a alectomia ela complementa o tratamento dessa ponta. E não o contrário, e não a alectomia ser a nossa primeira escolha ou a primeira indicação técnica, né? O que a gente tem visto bastante é, às vezes a pessoa viu aí um anúncio qualquer, vai lá e faz e fica super insatisfeita, né? Porque assim, não vai mudar o formato do nariz, né? Ela tá só diminuindo a asa, mas toda a estrutura geralmente está comprometida. Então a gente também tem que pensar se realmente essa paciente fez uma reflexão fantástica, porque ela poderia ter ido buscar simplesmente aquilo que o anúncio estava mostrando para ela. E ela mesma começou a observar e imaginou que aquilo para ela não seria a melhor indicação, né? E aí ela nos procurou para a gente programar de fato a rinoplastia para ela. Então a gente também tem que saber filtrar essas informações que a gente recebe todo dia, né? Para a gente buscar bons resultados também, e não só fazer às vezes uma coisa que não vai dar o resultado que a gente quer. Procurar profissionais que possam explicar isso para vocês direitinho, que possam tirar as dúvidas, saber se realmente isso está indicado para o seu caso ou não, tá? Oi, Joana, cheguei a tempo, chegou. Oi, Magali, boa tarde, tudo bem? Que mais, turma? Tô aqui falando, só eu falando, já são 4h35. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pelo menos, tá? Quem mais tá aqui? Pousada das Orquídeas. Oi, Marisa. Marisa Michelucci, boa tarde. Elisandra, boa tarde. Aline. Doutor. Teógenes MD, boa tarde. Severino. Oi, Geise. Boa tarde. Vou dar um assinar. Isso. Muito bem. Guerreiro Vinícius, boa tarde, boa tarde. Quem mais? Valmira Guimia. Esse nome tá diferente. Muito bem. Certo, turma? O que mais que a gente poderia falar de rinoplastia para vocês? Vocês sem dúvida. Então a gente falou, falamos de ponta, falamos de asa, falamos de dorso, de fratura. E também uma coisa que é interessante, hoje a gente, com essa paciente que veio pra gente trocar o curativo da rino, é comum também que vocês fiquem com essa região do lábio, no começo até mais caidinha, né? Com um certo pezinho nessa região. Por quê? Porque todo esse inchadinho aqui acaba descendo, então aqui também fica um pouquinho mais maiorzinho, né, inchadinho. E também a maioria dos pacientes, quando sorri, a ponta desce. Então, pra gente evitar que isso aconteça também no pós-operatório, a gente vem soltando esse septo desse músculo que puxa o septo aqui pra baixo. A hora que a gente sorri, tem um músculozinho que faz isso, né? E aí puxa a ponta pra baixo. Então, a gente solta esse músculo até aqui na espinha, nesse ossinho que tá aqui. Então, o fato da gente também descolar, soltar essa região até aqui, também faz com que o lábio fique no começo um pouquinho mais baixo, também um pouco difícil de movimentar, então ele fica com o lábio mais paradinho, tá? Nos primeiros 15 dias, mais ou menos. Então, isso é normal a gente esperar e encontrar no pós-cirúrgico, tá? Isso aos pouquinhos vai voltando. Quem mais tá por aqui? Patrícia, oi Valéria, boa tarde. A gente tá falando hoje de rinoplastia. Oi Marisa. Muito bem. Então, isso é importante falar. E muitos me perguntam com quanto tempo a gente pode voltar a trabalhar, a rotina diária, né? Como que isso funciona. Então, vai depender de alguns fatores. Por exemplo, tem alguns pacientes que a gente precisa fazer uma rinoplastia também funcional, né? O que é isso? Às vezes a gente precisa do auxílio do otorrinolaringologista para tratar aquela carne esponjosa, para tratar aquele desvio de septo posterior muito grave, para tratar, às vezes, cirurgicamente uma rinite que tá já com aquilo ali tudo inchado, que precisa tirar. Então, são as turbinectomias, por exemplo, né? Então, quando você faz um acesso também para essa parte funcional, você acaba aumentando a chance de sangramento, o inchaço um pouquinho lá por dentro, acaba que fica mais difícil do paciente também respirar. Por exemplo, hoje a paciente que veio pra gente trocar o curativo, a gente não fez essa parte, não precisou mexer nessa parte da otorrino. A gente fez só o mesmo posicionamento da ponta, a alectomia, a raspadinha do dorso e o tratamento aqui do septo. No caso dessa paciente, ela tá até que respirando bem.
Tá um pouquinho inchado? Tá, formou um pouquinho de casquinha, a gente vai ter que lavar um pouco mais esse nariz, mas ela respira melhor. Claro, ela não tinha indicação de fazer. Se ela tivesse feito, tivesse realmente indicação, ela já estaria respirando melhor do que se não tivesse feito. Mas digo, se eu for comparar uma pessoa que mexeu lá por dentro com uma pessoa que não precisou mexer, quando não precisa mexer, se você mexeu menos, vai inchar menos, né? E aí você recupera um pouco mais rápido. Agora, tem casos que não tem jeito, tem casos que você realmente precisa acessar essa questão otorrinolaringológica, né? O otorrino precisa entrar em campo também para operar. E aí, é claro, vai ficar um pouquinho mais inchado. Então, o nariz ele não vai inchar só para fora, ele também vai inchar para dentro. E esse inchar para dentro vai fazer com que também a paciente tenha um pouquinho mais de dificuldade na respiração, tá? Então, incha um pouquinho assim, tanto para fora quanto para dentro, tá? E aí, essa questão de voltar às atividades também depende muito do tipo de atividade profissional que esse paciente exerce, né? Então, se de repente esse paciente for um atleta, for um maratonista ou for um atletista, como fala quem faz atletismo? Marisa. Que precise de um desempenho respiratório maior, claro que ele vai demorar mais dias para voltar à rotina habitual. Agora, se for um paciente de trabalho normal, de home office, de computador, ou mesmo né, na área médica, na área da saúde, desde que não esteja trabalhando numa área de risco maior de contaminação, vamos pensar, geralmente ali uma semana, 10 dias, já consegue voltar completamente à sua rotina, tá? Não diria de atividade física, por exemplo, de impacto, jogar basquete, futebol, que aí pode bater, ou qualquer outra atividade que possa bater e realmente desestabilizar essa cartilagem, porque essa cartilagem tá cicatrizando ainda, né? Porque tirei o ponto da pele que a cartilagem parou, né? Ela continua cicatrizando por bastante tempo ainda. Então, esse cuidado que a gente vai ter que ter no pós-operatório é um cuidado que a gente deve ter aí pelo menos uns 6 meses. Não bater, tomar cuidado na hora de dormir, não dormir de bruço, né? Pra gente não ter pressões aí muito contínuas nessa cartilagem que tá cicatrizando, tá? Então, esses cuidados no pós-cirúrgico são extremamente importantes também, né? Esses cuidados para a gente ter uma boa cicatrização. Às vezes acontece da paciente voltar a fazer algum esporte de contato e, às vezes, até fraturar essa cartilagem e depois aparecer alguma irregularidade nessa pele. E aí, depois, ou a gente tem que reoperar ou, às vezes, fazer algum tipo de tratamento para a gente voltar a ter aquele nariz de um formatinho mais legal, tá? O que mais que a gente poderia falar aqui de rinoplastia? Das dúvidas que eu mais escuto aqui de vocês. Eu acho que é uma das cirurgias que tem menor risco, né? A gente, quando fala em cirurgia plástica, as nossas cirurgias são muito amplas. As áreas descoladas, as áreas que a gente tem que mexer, que a gente tem que soltar para movimentar tecido, né? Por exemplo, no abdominoplastia, a gente descola praticamente o abdômen todo da paciente para conseguir movimentar. Então, isso tudo, essa área de descolamento maior, também faz com que a gente aumente esses riscos, né? E na rinoplastia é um descolamento muito pequeno, né? É um tantinho assim que a gente vai descolar, um tantinho assim que a gente vai mexer para lateral, exceto se for fraturar um pouquinho a mais. Então, em relação às complicações sistêmicas, diferente de mamoplastia, abdominoplastia, o risco é muito menor, né? É um risco bem mais baixo, assim como também, por exemplo, uma cirurgia de pálpebra. Uma blefaro, que é uma cirurgia também mais de área de descolamento bem menor, né? Pálpebra tanto de cima quanto a de baixo são áreas menorzinhas de descolamento, ou seja, cicatrizam mais rápido, menor risco de complicações sistêmicas, tá? Então, acaba sendo uma cirurgia bem segura, né? Uma cirurgia de descolamento pequeno, uma cirurgia rápida, geralmente a rinoplastia. Claro que eu não estou exemplificando cirurgias secundárias ou terciárias, que às vezes vão exigir mais tempo do cirurgião e da técnica em si, enxertos e tudo mais. Pensando numa rinoplastia primária, tá? E a importância também de você escolher um bom cirurgião com uma rinoplastia primária, uma boa cirurgiã, porque dependendo do tipo de cirurgia que foi feito, às vezes você vai depois ter que fazer a segunda, a terceira, a quarta cirurgia para tentar às vezes corrigir aquela primeira, tá? Então é importante que a gente tenha boas referências também quando a gente vai escolher algum procedimento, tanto cirúrgico ou quanto de procedimentos minimamente invasivos, tá bom? O que mais, gente?
acho que ok, né? Fizemos aqui os nossos 40 minutos de conversa, de discussão. Quem mais entrou aqui? Aqui no Manuela, Gabriela Moraes. Deixa eu ver aqui no Face. Ok. Muito bem, turma. Bom, então eu vou aproveitar, vou agradecer todo mundo que estava aqui nos ouvindo, todo mundo que entrou e que ajudou a sugerir, né? Na semana que vem eu já vou combinar com vocês que eu já tive um pedido de uma seguidora pra gente falar sobre cirurgia de pálpebra, tá? Então, na semana que vem a gente vai falar sobre rejuvenescimento da área dos olhos, falar um pouquinho mais especificamente da blefaroplastia, como pode ser feito, quando pode ser feito, se tem que internar, se não tem que internar, se pode ser ambulatorial, se dá pra ir embora no mesmo dia, todas essas dúvidas, né, que a gente tem quando vai pensar em mexer na pálpebra, principalmente face, né, que é tão exposto, né, tão visível, assim como o nariz, todo mundo fica um pouco receoso também de mexer e de repente, né, ficar muito visível alguma coisa que dê errado. Mas é uma cirurgia também muito tranquila. Então, como ela pediu já pra gente falar desse assunto na semana que vem, então eu já faço o convite aqui pra vocês pra gente conversar sobre rejuvenescimento do olhar na semana que vem, falando um pouquinho mais especificamente de cirurgia das pálpebras, tá bom? Obrigada, bom dia dos namorados pra todos. Abracem bastante, beijem bastante. Acho que é um dia de celebrar o amor, o carinho entre as pessoas, né? Aquele quem mais está próximo da gente, que aguenta a gente nos dias bons, nos dias ruins. Então acho que a gente não pode deixar passar esses dias em branco. Faça aí do seu jeitinho que der na sua casa, de uma forma que tenha um significado bacana para vocês. Não precisa ser luxuoso, não precisa custar caro, não precisa ser uma coisa difícil para ser feita. Muitas vezes a gente sabe que o mais simples é o mais significativo, né? Então façam desse dia aí para vocês também um dia bem especial, tá bom? Espero que todos curtam e a gente se vê na semana que vem. Espero vocês, até mais. Tchau, tchau.